Então, aqui dando continuação ao nosso segundo período da nossa segunda aula, eu disse que eu ia contar o testemunho de um amigo, inclusive que se formou comigo, o missionário Davi Boldon. Tem uma foto dele ali. E sempre oro por ele e pela família. Eles estão lá no México, eles foram enviados de uma igreja, a Igreja Batista Nacional, inclusive durante anos participamos do projeto com eles. Depois de alguns anos, eles tiveram uma perseguição tão grande que criminosos colocaram fogo na casa dele e, infelizmente, a filha mais velha veio a óbito. E isso foi uma das coisas mais terríveis para a vida dele e para a vida da família. Então, essa história dele é mais um relato das imensas perseguições que os nossos irmãos passam em países que têm uma resistência ao Evangelho. É incrível, mas é verdade. Eu vou contar uma outra história que eu me lembro de ter ouvido, que foi o seguinte: uma criança, uma garota cristã, ela foi violentada e ela estava toda machucada e ela foi a um hospital. Chegando no hospital, ela se identificou como evangélica e ela era proibida de ser atendida. É claro que eu não tenho dúvida que muitos enfermeiros e muitos médicos são contra isso e até burlam esses critérios. Mas essa garota, ela estava quase morrendo, simplesmente porque ela era evangélica. Hoje, quando nós vemos assim esse discurso de paz no nosso país, e aqui eu quero até falar uma coisa, porque amanhã nós poderemos nos tornar, quem sabe 90% do país protestante e piedoso. E como que a gente vai lidar com as pessoas das outras religiões? A gente tem que lidar com todo respeito, pastor. Por que eu falo isso? Porque os missionários que vinham no nosso país em 1600 e pouco, 1700, as histórias são as mais horrorosas. Apedrejamentos em praças, liderados pelos padres. Só um dado aqui para você ter uma ideia. Por que muitos cristãos presbiterianos e batistas no passado se tornaram maçons? Hoje a gente tem uma crítica contra a maçonaria e eu acho que ela é legítima. Respeito os maçons, mas temos essa crítica. Por que muitos irmãos nossos no passado se tornaram maçons? É simples. Porque na cidade onde eles moravam, eles não podiam nem enterrar os seus mortos. Não podiam ter uma vida de cidadania. Porque ali o prefeito junto com o padre impediam tudo. Impediam que a criança estudasse. Você entende porque muitas vezes alguns grupos eles se fecharam e ali eles criaram o seu gueto e a sua comunidade, por exemplo, como os luteranos, os presbiterianos, os batistas. E aí o que acontece? Grupos maçônicos, que eram de várias religiões, ao verem essa injustiça por parte do prefeito, por parte da legislação, por parte do país, e até mesmo por parte da religião dominante, iam contra, e brigavam, e assumiam riscos. E, em virtude disso, criou-se o quê? Uma proximidade desses maçons com os protestantes, porque eles viam mais dignidade num maçom do que num líder religioso de uma outra, e aí muitos acabaram se tornando maçons. Então, não estou aqui validando ou justificando, mas estou aqui mostrando que a perseguição ela é imensa. Você chega em países pequenos hoje da América do Sul e a resistência ao evangelho é muito grande. E mesmo que um dia nos tornemos dominantes e em todas as esferas, a gente tem que tratar as pessoas com a maior dignidade, com o maior respeito, porque não é o fato de dominarmos e termos a influência maior que a gente vai tratar as pessoas sem o respeito, sem a dignidade. Beleza, pastor? Então, porque nisso descumpriríamos a própria Escritura, né? Como? Até porque se assim o fizéssemos, não cumpriríamos nem o que as Escrituras nos ensinam. Exatamente. Então vamos continuar aqui. A necessidade da hermenêutica. Pode ler para nós. O poder da palavra Escritura. A revelação de Deus, a palavra escrita. O uso das Escrituras na igreja hoje.
Perigos: arrogância intelectual, preconceito. Necessidades: geral, 2 Timóteo 2,15, Neemias do 8, do 1 ao 7, comunidade, né? Particular, Atos 8, do 27 ao 35. Indivíduos. Quer que Ou leia o seja, texto? né? Obrigado, até aí. A Escritura, ela é de fato a palavra de Deus e a gente precisa dela o tempo todo, mas a gente não pode. Acabei de falar sobre a arrogância do poder gerado pela supremacia, gerado pelo. Podem ver, pastor, olha, nós hoje, como brasileiros, temos sofrido um mal que os americanos também sofreram. Por quê? Deus abençoou o povo dele, o seu povo, nós, e muitos se perdem por causa da bênção financeira, como foi com os americanos. Pode ver, no começo, 1800 e pouco, eram pouquíssimas igrejas evangélicas no nosso país. Na virada do século, nós tínhamos assim poucas igrejas, porque muitos missionários que vieram fazer um trabalho, aqueles que não morreram, não tiveram aquele êxito, né, de ver aquele trabalho se perpetuar. Muitos morreram de malária, febre amarela, perseguição mesmo, ou até mesmo situações da vida. Então, o que acontece? Depois de 1900 para cá, éramos um grupo pequeno que Deus expande e faz crescer demais, principalmente nos lugares mais pobres. Podem ver a nossa denominação, a Assembleia de Deus. Eu falo nossa denominação pelo carinho que temos à Assembleia de Deus. Ela cresce aonde? Ela cresce no Nordeste, ela vai pegando todas as famílias pobres e hoje é uma das maiores igrejas do nosso país. E de repente, hoje a gente vê que ela é muito diferente daquela Assembleia de Deus lá nas suas raízes. Então, olha como é interessante isso, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a arrogância intelectual, a arrogância financeira, os preconceitos, os tribalismos, os guetos. E a gente tem que sempre destacar que a Escritura ela tem esses dois aspectos, para a comunidade, para a igreja, para a sociedade, como foi lá no Velho Testamento com Neemias, como foi no Novo Testamento, e para nós como indivíduo. Senão a gente vai acabar se perdendo. Tá bom? Quer comentar alguma coisa? Não. Tranquilo? Então pode ler para nós, por favor. Vamos lá. A hermenêutica das seitas e o neopentecostais. 2 de Pedro 3, 16 ao 18. 1 Timóteo do 4, 1 ao 5. Descontextualização, que seria a questão humana, e demonização espiritual. Ou seja, né, vê demônio em tudo. Uhum. Vê demônio em tudo. Ter uma visão espiritualista sobre tudo. A Bíblia é um livro espiritual, mas ela é um livro também que a gente tem que lê-la de forma inteligente. Deus se comunica de forma inteligente. E a questão da descontextualização, né? A gente pega textos fora de contextos e tenta fazer uma aplicação exagerada, né? De todas as formas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as seitas fazem muito isso e os neopentecostais, inclusive. Esses dias atrás aí eu andei tentando pegar minha TV normal, né? Canal aberto. Não dá para assistir, né? Numa programação missionária Sol, aí depois um outro apóstolo, eu falei, pelo amor de Deus, Bem eclético. quanta heresia, quanta coisa. E assim, você vê que eles são bons em neurolinguísticas, eles têm uma comunicação, uma apresentação, mas é aquilo, basta ler a Bíblia, a gente vê quanta besteira. E assim, esse apóstolo, que eu não me recordo o nome dele, nem perdi muito tempo para assisti-lo, ele ali tinha um tom de espiritualidade e tal, falando em línguas para impressionar os seus ouvintes, e eu fico vendo tudo isso, são nessas horas, domingo, enquanto eu pregava, eu falava, antes da pregação, eu falei um pouco sobre dízimos, pastor, e falei até disso. Nós temos muita culpa, porque infelizmente, nós como pastores muitas vezes não zelamos pelo pastorado como deveria. E aí vão surgindo esses falsos profetas e a gente vai deixando. Porque a gente acaba dizendo assim, não, eu não quero, deixa eles, o problema é deles. Só que quando vai ver, os nossos irmãos estão comendo naquela cozinha. E quando a gente vai ver, a gente está
com um rebanho doente, porque eles vão e ouvem esses profetas e a cabeça fica confusa. Eu me lembro de uma ovelha minha que chegou a certa ocasião e falou assim: pastor, eu estou ajudando aquele pastor, tal, aquele apóstolo, porque ele está fazendo uma obra. Eu falei: filha, mas que igreja você pertence? Né? Minha ovelha oferta. Não, porque lá eles fazem um trabalho. Eu falei: filha, pelo amor de Deus, você pode cuidar de outras famílias, além da tua família. Se você pode socorrer outras famílias, ótimo. Mas você está tirando da tua igreja para colocar em outra. Pastor, eu gostei do apelo. Bom, resumindo, né? É óbvio, essa irmã não está mais conosco. Mas percebe, é a mesma coisa da minha pessoa. Eu cuido de outras igrejas e não cuido da minha igreja. Eu ajudo outros missionários e eu não dizimo na minha igreja. Você vê como é fora de propósito. É Isso incoerente. tudo é fruto dessas seitas e desses neopentecostais, dessas heresias. Né? Então, esse lado fora de contexto, tudo descontextualizado, tudo espirituoso, pode ver, tudo demônio, é demônio, é demônio. O demônio existe, ele é real, mas nem tudo é demônio. Tem coisa que é o lado humano mesmo. Alguns domingos atrás, eu dei o meu próprio testemunho dizendo que uma das coisas que mais eu tinha dificuldade de ir para uma igreja evangélica é o fato do mau testemunho de alguns cristãos que conviviam ao meu lado. E, por ironia do destino, né, pastor? Hoje, eu cuido de ovelhas que me dão um trabalho e a gente está ali com toda a paciência e todo o amor do mundo. Mas eu me coloco na minha história passada como um religioso que tinha o desejo de conhecer a Deus. E aí eu faço a pergunta: eu iria na igreja dessa irmã ou daquele irmão? Eu não tenho dúvida que eu não iria. E aí, quando eu faço essa pergunta, eu estou me dirigindo a algumas ovelhas minhas, por ironia do destino, entendeu? Porque a gente fala, prega, e a pessoa continua marcando o passo. Muitas vezes fazendo coisas assim que você fala: meu Deus do céu, você vai lá e disciplina a pessoa, você pega a pessoa, você orienta. A pessoa é irretratável. E eu me lembro que uma das coisas que mais eu tinha dificuldade para me converter era olhar a pessoa, porque para mim o exemplo era algo grandioso. Tanto é que eu não tinha papa na língua. Eu vi um crente sem vergonha, eu falava: você é safado, rapaz, você está perdendo tempo na igreja, deixa de ser sem vergonha. E eu não tinha papa na língua, né? Então, por que para mim? Porque para mim um cristão que é um nominal não diz nada. Porque eu era um católico piedoso, pastor. Eu ia na missa todo domingo, eu ia na reunião dos jovens na minha paróquia aos sábados, antes de sair para a balada. Porque para mim aquilo era muito sério. Os meus amigos, quando eles vinham me questionar, eu falava: rapaz, você não quer ir para a igreja comigo? Fica aí no seu canto, senão a gente se vê lá fora. Mas eu vou para a igreja e não me incomoda, não. Ou seja, era muito. É o meu jeito de ser, né? Então, quando eu vi um cristão picareta, eu falava: pelo amor de Deus, jamais vou para a igreja desse picareta. E hoje, quando a gente pastoreia pessoas e famílias, a gente vê pessoas que são nominais, debaixo do nosso nariz. E a gente tenta, discipula e ora e marca um passo. Eu não sei se você passa por essa experiência, mas eu vejo que esse não é um mal apenas meu, é um mal que todos os pastores enfrentam, infelizmente. E isso me faz, eu confesso, me faz sofrer muito. O que você acha do que eu estou falando? Falando besteira ou não? Imagina, às vezes só muda de endereço, né? Os problemas, eles se multiplicam e são muito parecidos em todos os lugares. Com relação ao evangelho, né? Você falou de falar, e você fala... Aí a pessoa sai e vai para uma igreja que você fala: não é possível. Não é Parece que não possível. estava aqui, né? Não ouviu nada do que a gente falou. Ouviu nada. Exato. Graça e paz, Gil. Que bom que você chegou. Eu vi seu Tudo bem, recado pastor? somente há pouco, Graça e viu? paz. Quando eu Graças não a tinha Deus. visto o seu recado antes, eu só vi agora. Quando a gente foi fazer a abertura do próximo módulo. Então, seja bem-vindo, meu irmãozão. Amém. Então, pastor Johnny, enquanto eu falava isso, eu cheguei em casa, eu conversava assim com a minha esposa, eu falei: amor, por ironia do destino, né? Hoje, se eu fosse falar assim, o Raimundo lá atrás, ele iria na igreja da fulana, que é a minha ovelha. Ela falou: não iria.
Se ele conhecesse Beltrano, porque aí eu falo, o que eu faço? Aí onde entra um princípio pastoral, você não pode pegar a ovelha que você ama e mandar ela embora da igreja, porque é melhor que ela esteja na igreja, porque nós não temos esse poder de mandar uma pessoa embora. Mas quando eu falo isso, eu falo com tristeza. Por quê? Porque, de fato, a pessoa sabe o que deve fazer, não faz, e o que mais me choca dessas pessoas irretratáveis não é nem o fato dela ir na igreja, não é isso. É delas quererem trabalhar na igreja. Isso que me choca. Isso que me choca. Eu falo assim, será que a pessoa não tem bom senso? De que para trabalhar na igreja, com casamento desse jeito, com comportamento desse jeito entre os filhos, entre os vizinhos, será que ela não tem? Não estou falando que nós somos perfeitos, porque nem eu sou perfeito, nós não somos. Mas assim, é o mínimo, né? É o mínimo. Então, esses dias, enquanto eu pregava sobre isso, eu mesmo comecei a falar assim, eu iria na igreja dessa minha ovelha? Não, não iria. Eu iria, meu Deus do céu, é isso. Mas é por isso que a gente prega e vai continuar pregando, que nem João Batista. Inclusive, eu preguei sobre João Batista domingo. Porque é o nosso papel, é pregar, é ensinar, é falar, porque nós não somos a palavra. Nós somos pregadores da palavra. Nós não somos a pessoa que transformará o rebanho. Quem transformará é Deus, de acordo com a entrega da pessoa. E nisso a gente tem que ser muito resolvido também, porque tem vezes que uma outra coisa, né? Quando eu estou treinando o obreiro, muitas vezes o obreiro chega para mim, é um obreirinho novo, e fala, pastor, mas por que fulano não se destaca? Por que fulano não se entrega? Pastor, faz isso, faz aquilo. Eu falo, filho, eu não sou Espírito Santo. Eu estou orando, eu estou ensinando. Mas, pastor, o fulano tem tanto potencial. Eu falei, eu sei, filho, mas calma. Aí passa algum tempo, aí depois esse obreiro, quando está já um pouquinho mais maduro, ele fala, pastor, agora eu estou entendendo. Ali era só espuma, né? Falou, filho, é só espuma. Ali era só rojão, né? É só rojão, filho. Podem ver, irmãos, tudo que é do Espírito Santo de Deus perdura, tem intensidade. Tudo que realmente é do Espírito Santo de Deus tem características do Espírito Santo. Esse domingo aqui eu falei sobre João Batista, e no meu último ponto da mensagem eu falei sobre alguns frutos que João Batista fez. Depois leia lá Atos 18 e 19. Você vai ver que em Atos nós temos um pregador brilhante lá em Éfeso, que ele é natural de Alexandria, o nome dele é Apolo, e ele defende Jesus. E quando Priscila e Áquila vai conversar com ele prega sobre Jesus no Velho Testamento, mas ele não conhecia o Jesus que caminhou lá na Palestina. Por quê? Porque ele era de Alexandria. Porque ele foi discípulo de quem? De João Batista. Olha só quantos anos já não tinham se passado que ele foi instruído debaixo de João Batista. Em algum momento ele conhece João Batista. Aonde ele estava, nós não sabemos. Ele era natural de Alexandria. E ele, de fato, continua defendendo as Escrituras e o Cordeiro, como João Batista, só que, de fato, ele não sabe direito sobre o Messias. Vamos ler? Atos 18. Isso vale a pena. 24. Foi o meu terceiro ponto da mensagem. O que eu estava falando? Eu estava falando sobre João Batista, que João Batista, a obra dele perdurou. Por quê? Foi uma obra no poder do Espírito Santo. E continuou frutificando na vida daqueles que ouviram a obra dele, mesmo Jesus já tendo vindo, naqueles dias não tinha tecnologia, as comunicações duravam semanas e muitas delas anos. Então, aqui, olha lá, leia para nós 18, 24. Em diante. 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Vírgula, deixa eu dar uma pausa aqui. Domingo eu não expliquei muito isso para não se tornar mais longo do que eu já sou. Mas, ele falava com exatidão acerca de Jesus, ou seja,
vai vir o Messias. Mas ele não sabia nem o nome do Messias. Meu Deus. Lembra que João preparava o caminho para a vinda do Senhor? Sabia que ele viria, mas não sabia o nome dele. Em outras palavras, sabia que o Cordeiro viria, mas não tinha clareza de que ele começou o ministério aos 30 anos, morreu aos 33, ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Pode ver, ó. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Ele não fazia parte daquele contingente que, quando Jesus foi batizado, João Batista disse para aquele contingente: sigam, ele é o Messias. Ele não fazia parte, porque se ele fizesse, ele saberia quem era o Messias. Concorda comigo? Estão entendendo? Sim. Ficou claro ou não? Ficou assim. E agora leia agora o versículo seguinte. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Opa, agora já chega Priscila e Áquila, discípulos dos apóstolos, e fica impressionado de ver o quê? Um judeu piedoso, culto, defendendo as escrituras, defendendo a vinda do Messias, mas sem saber o nome do Messias. Pode isso? Pode. Sabe por que pode? Porque o mesmo Espírito Santo que trabalhou na vida de João Batista, e ele fez uma obra linda, continuou trabalhando em muitos corações, porque tudo que é do Espírito Santo de Deus perdura. Isso é fantástico. Pastor, mas como isso acontece? Isso acontece porque o Espírito Santo de Deus trabalha. Ele trabalha. O Espírito de Deus é como um vento que sopra da onde quer, como quer, do jeito que quer, e nos leva para onde ele deseja. Apolo é o exemplo desse homem fervoroso, piedoso, que ainda era um discípulo de João Batista, e João Batista já tinha sido decapitado, estava morto, a história do cristianismo já tinha começado e ele não tinha noção. Mas era só esse alexandrino, porque, percebam, era um judeu natural de Alexandria. Ou seja, a obra de João Batista chegou lá no Egito. Pastor, mas ele não pregava no deserto da Judéia? Era. Mas ele atingiu só o deserto da Judéia? Claro que não. Jesus vem lá da Galileia. Pedro vem lá da Galileia. Pedro era, juntamente com André, com Tiago, com João, muitos. A obra de João Batista pegou todo o território de Israel. Mas só o território de Israel? Não. Pegou lá no Egito também. E aonde mais? Agora ele está aqui, ó, em Éfeso. Agora 19. 19 do 1 em diante também. Pastor, leia para nós. Olha que fantástico. Vamos lá. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que interessante. Mais outro grupo em Éfeso. Era um grupo de discípulos. O texto está falando que eles eram crentes. Mas eles não tinham nem clareza do Espírito Santo. Vai melhorar agora a compreensão. Verso E 3. Aí? Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Mais uma vez. Eram discípulos do Eterno que proclamavam as verdades do Eterno, seguindo os passos de quem? Do seu mentor João. Não sabiam quem era o Espírito Santo, mas viviam na dispensação do Espírito Santo. Não conheciam Jesus, mas estavam aguardando o Cordeiro. Isso é fantástico ou não é fantástico, meus irmãos? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E aí vem Paulo e fala do Espírito Santo, eles nem conhecem, e aí Paulo então vai lá e ora por eles, eles recebem o Espírito Santo. Eram, ao todo, uns 12 homens, como diz aqui o versículo 7. Falam em línguas, profetizam. Por quê? Porque a obra que João Batista começou no deserto da Judéia atingiu todo Israel, atingiu o Egito, atingiu Éfeso, atingiu vidas, porque é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Ele atinge quem ele quer, onde ele quer, do jeito que ele quer. Isso é extraordinário.
Isso é o poder da palavra. Pastor, mas como pode isso? Pode, porque Deus faz como Ele quer. E aí é óbvio, no momento que a pessoa, como Apolo, foi esclarecido por Priscila e Áquila, e esses 12 foram esclarecidos por Paulo, aí pronto, aquilo que já era cheio transborda. E é só bênção e é só glória, né, irmãos? É fantástico, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, estou impressionado. O João foi um extraordinário mesmo, hein? Foi Meu Deus. extraordinário. A gente não percebe esses detalhes, né? Pois é, Quando... a ideia da leitura rápida, né? Você olha sem realmente ruminar. E também não é que a gente tem que saber tudo, né, pastor? Afinal de contas, por exemplo, tem vezes que a gente não percebe essa, esses. Deus me fez entender isso, mas é óbvio. Assim como Deus faz entender algumas outras coisas para você, para outros irmãos, e a gente aprende um com o outro, né? Por quê? Porque Isso é ser tudo igreja, isso. inclusive, né? Oi? Isso é ser igreja, É inclusive. isso, essa igreja, isso é o poder da Escritura. Isso é o poder da Escritura. De uma forma onde nós não descontextualizamos, nós não damos o viés humano e muito menos espirituoso pelo espirituoso, né? Uma outra coisa, deixa eu aproveitar aqui, antes de ir aqui, aqui a gente vai agora os desafios da hermenêutica, né? Antes de entrar nesse ponto. Vocês lembram da profecia, que o Senhor ele se revela por meio do anjo Gabriel e vai a Zacarias e diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde que época? Vocês lembram disso? Desde o No ventre. ventre. Quando se cumpre essa profecia? Porque houve a No profecia Jesus, né? falada na boca do anjo para Zacarias, Ok. certo? O anjo disse: olha, ele vai ser poderoso, vai preparar o caminho, vai atrair muitas pessoas para o Senhor, ele será um nazireu, não rapará a cabeça, não beberá vinho, e ele será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento, ou desde o ventre, como diz algumas versões. Essa é a profecia. E quando se cumpre essa profecia? Vocês já viram isso? Quando ele Pro- teve um encontro com a mãe de Jesus, a Maria, Tem certeza? diz que eles chutavam a barriga delas, né, quando elas se aproximavam. Isso aí. Acredito que foi nesse momento. Exatamente. O texto não dá. Ó, vamos lá, vamos fazer essa pesquisa de caso. Vamos juntos? Agora. Vamos lá? Agora, Lucas. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 15. Pode ler para nós, Gil. Fazer uma pesquisa de caso. Vamos fazer uma hermenêutica. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Isso. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Ou seja, ele vai ser batizado. Vamos agora colocar aí uma palavra que não é errado. A gente só vai tirar cheio do Espírito Santo e vamos colocar ele será batizado no Espírito Santo, tudo bem? Não é nenhuma heresia, né? Ok. Porque ser cheio e ser batizado são a mesma coisa, porque o Novo Testamento trabalha com essas duas vertentes. Nós vamos aprender na quinta regra paralelismos. A gente já está lá na quinta, mas a gente vai chegar lá, a gente ainda vai com calma. Mas aqui é um case, a gente está fazendo uma pesquisa de caso. Então, ele será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento, ou como disse a sua versão, desde o seu ventre, não é isso? Pode ver que na NVI diz assim, né, pastor Johnny? Desde antes do seu nascimento, ou seja, antes de nascer, Exato. sair da barriga. Mas na barriga, ele seria diferente. Aonde cumpre isso? Lendo texto, nós notamos que o anjo Gabriel vai para Maria, fala sobre Jesus e diz também para ela, olha, tua parenta já está grávida há vários meses.
ela também foi assistida por um milagre. E ela concebeu na velhice, já está no 6º mês de gestação. Maria pega e vai, então, até onde está Zacarias e Isabel. E agora, olha só, 41, leia para nós, Gil. 41. Ouvindo esta saudação, Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Espera aí, mas o texto e a profecia do anjo Gabriel a Zacarias era Isabel que ficava cheia do Espírito Santo? Ou era o bebê? Era o bebê, né? Mas e por O que bebê. Isabel fica cheia? Porque o Cordão bebê umbilical. está nela. O bebê está nela. Vem cá. Quando Deus enche o vaso, o que Transborda. ele faz quando esse vaso dá espaço? Transborda. Glória a Deus. É fantástico, irmãos. É fantástico. Uma unção que repousa sobre nós, ele transborda. Pode ver, irmãos. Se não transborda, é porque a gente não está cheio. Mas no momento que a gente está cheio, transborda. E quando transborda, abençoa o vaso e abençoa quem está do nosso lado. Isabel ficou cheia de tabela. Porque a profecia não era para Isabel, a profecia era para João. Então, seria errado dizermos que João foi batizado aqui? Não. Não. Nós chegamos à conclusão pelas entrelinhas. Por que chegamos à conclusão pelas entrelinhas? Porque no versículo 15 diz: e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, ou desde o ventre. Maria saúda. Na hora que ela ouve a voz, ela prestigia Maria, mas prestigia muito mais quem? O bebê de Maria. Podem ver que agora, olha só que fantástico. Leia para nós o 43 em diante. Não, leia o 42. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz exclamou. O que ela exclamou? Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, ela já dá 2 saudações magníficas e continua. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pode ver que ela não põe Maria no pé de corredentora, ela põe o Senhor. É a mãe do meu Senhor. Aqui, Senhor é Jeová, é Yahvé, é o tetragrama sagrado, ou como chamamos, é Kyrios. É o mesmo eu sou o que sou. Por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu eu sou o que sou? Lembra lá o eu sou o que sou de Êxodo 3, do livro de Moisés? Aquele que fala na sarça, é aqui. É a mãe do meu eu sou. Ou seja, ela é a mãe. Ela só é a mãe que está sendo um vaso de Deus segurando o quê? O milagre da eternidade no seu ventre. Mas ela não é maior do que ele. Pode ver que ela prestigia a mãe do meu Senhor. Ela prestigia o Senhor. Continua, Lê. Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Da parte do Senhor. Ou seja, assim que ela ouve a voz de Maria, os fetos se comunicam. Quem é que batiza alguém no Espírito Santo? É Maria que batiza alguém no Espírito Santo? É o pastor que batiza outro no Espírito Santo? O que a Bíblia vai ensinar aqui? Quem é que tem e contém o Espírito Santo? Vocês vão aprender isso em pneumatologia, doutrina, teologia sistemática. Quem contém o Espírito Santo é o Messias, Isaías 61.
Ele é o servo de Deus, ele é o próprio Deus, ele possui o Espírito Santo. Lembra em Lucas 4? Se cumpre o texto do profeta Isaías? Ele é o possuidor do Espírito Santo. Pode ver que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Jesus, o Messias. Messias e Cristo. Messias é no hebraico, Cristo é no grego, que a tradução é o ungido de Deus, aquele que possui. Fantástico, não, irmãos? Quando os apóstolos oravam, pedindo, batiza com o Espírito Santo, nós só oramos, irmãos, mas quem batiza não é o pastor, não é o apóstolo. Quem batiza é o Cristo ressurreto, que contém o Espírito e compartilha conosco. Não foi Maria. Maria só falou e saudou. Shalom Adonai, Isabel. Shalom Adonai, Zacarias. E os fetos se comunicaram. Perceba que aqui diz que logo naqueles dias, ou seja, Jesus não tinha nem um mês de nascimento, possivelmente, ou de gestação. Aqui, talvez, um pouquinho mais de 6 meses, quem sabe 7 meses, João Batista, no momento em que ele recebe a visita do ungido de Deus, ele é batizado, se cumpre. Pastor, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo palavras de Isabel, palavras de Maria, sim. Mas a profecia dizia que ele seria batizado cheio no ventre. Extraordinário, né, irmãos? Extraordinário. Que hermenêutica, hein, pastor? Então, a gente se sente à vontade de fazê-la e de lê-la. Por quê? Porque, de fato, a gente pega os textos e une os textos. Hoje a gente vai trabalhar na regra fundamental da hermenêutica. Vocês viram o texto? O livro? Qual é a regra fundamental? Lembram? Vocês chegaram já lá, não? Não, eu não cheguei lá. Então vocês vão chegar comigo hoje. Mas é fantástico, né, irmãos? Pode ver. Falar isso, por exemplo, né? Ele era cheio. Eu posso usar termos assim, ele foi cheio. Aí eu posso, talvez, perguntar para vocês, tá bom, em qual momento da gestação de João Batista ele se tornou cheio? Porque em algum momento ele foi. Para mim, a resposta está no próprio texto. Pode ver pelas palavras de Isabel e pelo escritor sagrado registrando, Lucas. Se nós não tivéssemos o texto de Lucas, aqui é a visita de Maria e Isabel, nós não saberíamos em que momento que João se torna cheio. Mas pode ver que quando Isabel ouve a voz, o feto dela se mexe e ela fica cheia, é o quê? De tabela. O culto foi tão abençoado, Deus curou o irmão e eu fui abençoado, não é assim, irmãos? Deus falou com o irmão, Deus deu uma profecia, eu fui abençoado. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece. A unção transborda. Deus falou, usou o vaso para falar com o irmão. O pastor trouxe uma mensagem poderosa. A mensagem caiu em gênero, número e grau na vida do fulano, naquele lar. Mas aquela palavra foi com tanta unção que transborda. Isso fica claro ainda. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela também foi batizada de tabela. Mas a promessa não era para ela. Era para o Joãozinho. E cabra bom, hein? Ó, se vocês ficarem com curiosidade, ouçam a mensagem de domingo. A minha tese de domingo foi: é maravilhoso nascer debaixo de uma promessa. Mas nem todo mundo nasce como João, com uma promessa. Porque é maravilhoso nascer debaixo de uma promessa. Mas é muito mais maravilhoso viver a promessa. Porque pode ver, vocês, como eu, possivelmente, não tivemos uma profecia do nosso nascimento. Mas hoje a gente tem uma profecia diária que a gente pode viver, que é cheio do Espírito Santo todos os dias. E foi a tese que eu trabalhei. Falei, João, ele nasceu debaixo de uma promessa, mas ele escolheu viver a promessa a vida toda, diferente de Sansão. Que Deus nos ajude. Tá bom, meus irmãos? Né? Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos continuar nos slides, mas é um momento de, você vê, a gente fez uma ponte aqui, mas não deixa de ser uma hermenêutica, né, irmãos? Não deixa de ser um momento para abençoar as nossas vidas. Vamos lá. Onde estávamos? Aqui os desafios. Agora, o desafio da hermenêutica.
Os desafios da hermenêutica, leia para nós. E esses desafios da hermenêutica, irmãos, está dentro aqui, ó, daquilo. Eu lembro que eu tinha mencionado as disposições necessárias para o estudo proveitoso das Escrituras, o capítulo 2. Eu quero gastar um minuto falando sobre isso. Capítulo 2. Capítulo 2. Olha só que interessante. Eu quero gastar um minuto aqui. Isso é muito relevante, meus irmãos. Olha só. O que nós, quando a gente lê as Escrituras, por que pessoas entendem as Escrituras e outras não? É simples. Porque muitas vezes nós precisamos de ter uma postura e uma entrega total a Deus e uma disposição honesta com o nosso coração. Em primeiro lugar, um espírito respeitoso. Como assim? Um espírito que sabe que Deus é onipotente, que é o Senhor, que a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente se coloca dessa forma. Por quê? Porque muitas pessoas vão ler a Bíblia julgando Deus. Ou seja, não leem dessa forma, com esse espírito respeitoso. Leem com arrogância. Leem com prepotência. Deus não vai se revelar para essa pessoa. Segunda coisa, um espírito dócil. Parece uma palavra assim meio estranha, talvez um pouco afeminada, mas, irmãos, guardem essa figura de linguagem. Existem cavalos arredis, cavalos bravos, cavalos selvagens e cavalos dóceis. Um treinador de cavalos, um adestrador, ele tem um trabalhão violento para pegar um cavalo selvagem e transformá-lo num cavalo que sirva para montar. Podem ver, irmãos, que a nossa vida é assim diante de Deus. Como assim, pastor? A gente é cavalo? Claro que não, nós somos filhos. Mas percebam, isso vale para nós, seres humanos, em todos os gêneros, como homens e como mulheres. Porque hoje as mulheres não gostam do termo submissão? Porque nós temos uma culpa, porque a gente quer ser o quê? Nós tentamos a submissão na marra. Não é certo exigir a submissão na marra. A mulher, ela tem que aprender a ser submissa, de forma dócil, assim como nós precisamos ser submissos aos nossos líderes de forma dócil. Pode ver que a Bíblia vai nos ensinar para a gente não ser uma pessoa que dê trabalho aos nossos líderes. O que a Bíblia está dizendo ali? Seja submisso com docilidade. O que é ser dócil? É ser ensinável. Então, esse princípio da docilidade, espírito dócil, tem a ver com essa postura ativa, onde nós dizemos para o Senhor: Senhor, sim, me ensina. Sim, Senhor, me muda, me transforma. E, naturalmente, quando nós damos o exemplo, a gente não é um tirano sobre a esposa. Até porque a Bíblia vai falar para a esposa ser submissa, mas a Bíblia vai nos ensinar o quê? Ame a vossa esposa. O que é mais fácil, irmãos? Ser submisso ou amar? É muito mais fácil ser submisso, porque amar é muito mais difícil. Por que Deus nos dá a tarefa mais difícil? Porque, de fato, se a gente está na frente, a tarefa mais difícil é nossa. Mas, ao mesmo tempo, se eu não cumpro essa tarefa, como que eu vou exigir à minha esposa submissão? Então, é interessante que, para a gente entender a Bíblia, a gente precisa, além de ter esse espírito respeitoso, de crer em Deus, de aceitar a Deus como ser supremo e ter esse temor, a gente precisa ter esse espírito dócil. O que mais? A gente precisa ser esse amante da verdade, acreditar na verdade pela verdade. E, de fato, saber que se Deus disse algo, ele acertou. O que mais? Precisamos ser pacientes no estudo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Hoje eu fiquei com uma questão de Lucas e de Mateus, que eu estou com dúvida. Eu nunca tinha parado sobre um ponto. Não quero entrar agora no mérito, porque senão a gente vai entrar para ele e não vai voltar. Mas hoje, ao ler esse texto, eu falei para Deus: Deus, me ajuda, né, a compreender esse texto. Porque eu não estou entendendo por que ele está assim. Aí hoje cedo, depois que eu vim aqui para o meu escritório, a primeira coisa que eu peguei o versículo por versículo do Champlin, que eu tenho o Novo Testamento. E ali eu fui pesquisar um pouco e comecei já a fazer minhas pesquisas. Já estou sendo esclarecido. Eu tenho que ser paciente. Eu vou pesquisar em livros, eu vou pesquisar em oração, vou pesquisar em busca a Deus. Por quê? Porque a gente tem que ser paciente.
Não adianta a gente querer ser ansioso e saber de tudo, e achar que a gente vai saber de tudo o tempo todo. Não. Deus vai se revelar para nós aos poucos, na hora certa. O que mais? Nós precisamos de ter prudência. Porque sem essa prudência de realmente... A palavra prudência, eu gosto de usar uma outra expressão, que é vigilantes, que é continência. Como eu quero entender as Escrituras, como eu quero fazer uma boa hermenêutica, a gente tem que caminhar com prudência, a gente tem que ser vigilante, a gente tem que ser continente. Ou seja, nós precisamos estar atento ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo. Tem vezes que a gente não vai entender, e mesmo assim, isso não significa que a gente deve jogar a toalha. Por quê? Porque, de fato, somos prudentes. A gente começa pelo mais simples e vai prosseguindo para o mais difícil. Então, é uma escalada de prudência, de persistência, de continência. O que mais? Aí a gente chega, então, diante disso, e a gente consegue, então, a fazer uma boa hermenêutica. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tudo bem. Beleza? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo, pastor. Não, tá tranquilo. Os nossos desafios à hermenêutica. Então vamos lá. Vamos lá, Gil. Leia para nós os desafios da hermenêutica. Os desafios da hermenêutica. A hermenêutica é necessária para transpor os abismos espirituais, linguísticos, culturais, geográfico, literário e histórico, a fim de possibilitar o entendimento da mensagem para hoje. 2 Pedro 3:15 ao 16. O apóstolo Pedro diz para a gente dar uma resposta da nossa fé. Agora, vocês vão amar os vídeos do Dr. Russell Shedd, do pastor Russell Shedd. Quando ele começa a trabalhar nesses abismos, é magnífico. Com a sabedoria que ele tem, com a profundidade que ele tem. Mas no primeiro bloco da aula de hoje eu comentei sobre isso. Nós estamos há 2000 anos da conclusão da Bíblia, nós estamos em um outro continente, nós estamos numa outra cultura, nós estamos num outro contexto social, nós temos uma outra língua, ou seja, são muitos abismos, mas a gente precisa ir rompendo esses abismos. Quais são esses abismos? Aí o slide vai apontar para nós. Leia para nós, Gil. Quais são esses abismos? Espiritual, o livro é tanto divino quanto humano. Linguístico, a diferença linguística dos hebreus e a nossa. Cultural, diferença entre culturas dos povos bíblicos e a nossa. Geográfico, estamos a milhares de quilômetros das regiões onde se deram os acontecimentos bíblicos. Literário, existem diferenças entre os estilos e as formas de escritas dos tempos bíblicos e do mundo ocidental. Histórico, estamos separados pelo tempo tanto dos escritores como dos leitores. Ou seja, há esses abismos, mas é por essa razão que a gente vai fazer uma boa hermenêutica, tentando minimizá-los, compreendê-los com as ferramentas que temos. Tá bom? Vamos lá. Hermenêutica com segurança. Leia para nós, Johnny. Para uma correta aplicação das Escrituras na pregação, devemos antes ter uma atitude correta de estudo com relação ao texto sagrado. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Condições para que se faça uma hermenêutica segura. Dá uma pausa até aí, por favor. Ou seja, irmãos, nós precisamos ter essas atitudes corretas, como mencionei há pouco do livro-texto, para a gente ter essa iluminação, para que a gente possa realmente fazer
fazer essa aplicação no momento que a gente vive, no estilo de sociedade que a gente vive, no modelo de governo. Percebam, irmãos, o Novo Testamento foi escrito enquanto o Império Romano dominava sobre o mundo. Havia escravos naqueles dias. O povo de Deus estava sob o domínio do povo romano. Ou seja, hoje nós vivemos numa democracia, já não há mais escravidão direta, não é permitido de uma forma, eu diria, como era lá no Antigo Testamento. A nossa escravidão aqui, ela é uma escravidão, eu diria, por parte de usurpação, por parte daqueles que nos lideram, escravizando o povo numa economia, eu diria, sofrida, em dívidas. Muda o contexto, mas é quase parecido, pode ver. Em nome de uma certa democracia, mas há um abuso, podem ver o que acontece com relação às dívidas e os financiamentos, ainda mais da nossa nação. Como o Paulo Guedes sempre mencionou desde quando ele assumiu como ministro da Economia. Os nossos bancos são agiotas. Você financia uma casa no banco, você paga 2 casas, se não 3. Ou seja, é uma agiotagem legalizada. Perceba, qual é a diferença daquela época? Porque daquela época você trabalhava para o Império Romano, você tinha tributos, e hoje, na nossa democracia, olha a porcentagem que vai para o nosso governo, e muitas vezes é mal utilizado. Mas nós não somos escravos, nós não somos em tese, mas vivemos quase que num sistema escravocrata. Os ricos continuam mais ricos e os pobres mais miseráveis. Por isso que o discurso socialista ele acaba tendo força, ele acaba sendo essa insurreição. Por quê? Porque muitas vezes também há um abuso por parte daqueles que governam. Bom, aí é uma questão muito mais complexa, mas percebam, há um distanciamento e a gente precisa tomar um cuidado muito grande, até mesmo em eu citar o que eu acabo de citar. Como que a gente vai combater com essas coisas? Como que a gente vai entender esses princípios à luz da palavra? Como que a gente vai aplicar para que a gente possa, então, ter essa prudência cristã e possa ajudar as pessoas e possam criar igrejas que realmente mudem a cabeça das pessoas pelo conhecimento? Então a gente precisa fazer o quê? Uma leitura correta, para a gente aprender corretamente e para a gente também ensinar corretamente. Percebam, eu toquei num assunto aqui, ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo profundo. Somos fruto de uma democracia, de uma república, mas não mudamos muito de um sistema escravocrata. Pastor, o senhor está falando uma besteira. Não, eu sei, eu estou falando uma besteira no sentido de termo, mas assim, quando a gente aplica a vida e quando a gente pega aqui as nossas comunidades pobres, as nossas favelas, os nossos morros, irmão, isso daí é um trabalho, o que os ricos fizeram no nosso país ao longo de 500 anos foi o quê? Se tornar mais ricos, famílias que dominam e deixando o povo às margens. O que é isso, irmãos? É uma maneira de abuso. Podem ver, são famílias que dominam sobre um povo. Pastor, e aí, como que a gente resolve isso? Isso é muito complexo, é óbvio, mas não é um abandono? Deixa eles nos faróis, deixa eles nos morros, deixa eles nas invasões, e a gente vai dando cestinhas, a gente vai dando pratinhos. Não há um cuidado com a nação. Quando a gente pega uma república como a nossa, e aí a gente vai para uma república como os Estados Unidos, olha a diferença. Porque é um país de primeiro mundo que prioriza o quê? Educação. E quando você prioriza educação, opa, aí você já leva a discussão para um outro patamar. Pode ver que, olha nosso nível de educação e educação básica. Então, percebam que uma república ela pode ser lida dependendo do seu contexto. Né? Você pega outros países que são repúblicas, mas são países como, por exemplo, países de primeiro mundo, como chamamos. É totalmente diferente, né? Interessante esse pensamento, né? Não sei se vocês já tinham pensado nisso. Né? Eu costumo dizer que são reinados com nomes diferentes. Já pararam para pensar? Essas famílias que dominam há séculos, elas continuam dominando há séculos. São quase principados na nossa nação.
e dominam há séculos, e vão continuar dominando. Alguns saem da camada da pobreza e conseguem se infiltrar nessas famílias que dominam. Mas vivemos uma democracia. Pode ver que lá na antiguidade, o rei ou o príncipe, ele tinha que ganhar o território pela força, pela estratégia, pela guerra, né? E hoje, na nossa democracia, é pelas ideias. Já pararam para pensar? É na força das ideias, da persuasão, da manipulação do povo. Então você domina sobre eles, você reina sobre eles por meio do intelecto, por meio do jogo político. Então eu não quero entrar muito no assunto, mas eu quis só jogar essa centelha para vocês pensarem. Muda o contexto, muda o cenário, muda o sistema de governo, mas é muito parecido, né? Podem ver que um bom rei no Velho Testamento, ele abençoava o povo, e um mau rei fazia o povo sofrer. Numa democracia onde as pessoas temem a Deus, o povo evolui. O povo tem oportunidade. Numa democracia onde esses líderes são tiranos, o povo é a matéria-prima para eles pisar e para eles explorar. Interessante, né? Pensem nisso depois. É um assunto que eu penso. Os meus devaneios, tá, irmão? Não sou especialista sobre isso, mas é os meus devaneios. Para a gente poder, muitas vezes, articular, pensar também, sair disso. Por que eu estou falando isso? Porque no assunto que a gente está vendo aqui, ó, condições para que se faça uma hermenêutica segura, o uso das ferramentas espirituais e humanas. Olha só, para eu fazer uma hermenêutica clara, eu preciso lembrar que esse livro ele é espiritual, mas ele também é humano. Ó, lembra que na aula da semana passada eu falei bastante que a hermenêutica você faz em qualquer setor? Você está lá no direito, você tem que fazer a interpretação dela. Você tem que usar o quê? O óculos do direito. Você está na psicologia, você tem que fazer a hermenêutica da psicologia. Você tem que usar o óculos do quê? Do que é metafísico, do que é sentimentos. Você tem que usar os óculos para entender. Se você está na literatura, você tem que pegar os óculos do poeta, do escritor. E na religião, você tem que pegar o óculos divino, o óculos de Deus. Ou seja, como que a gente vai fazer uma interpretação e uma hermenêutica correta? Pegando os óculos corretos. E aqui o autor dá fundamentos para isso. Para a gente pegar o que a gente precisa. A gente precisa de espiritualidade e de intelecto. Só um não compensa o outro. Só o outro fica deficitário para o outro. Por quê? Porque nós seguramos um livro que é espiritual, mas também é um livro. Você precisa entendê-lo. Você precisa entender o dialeto, você precisa entender a palavra, você precisa entender a compreensão. Podem ver que nós falamos sobre Apolo, falamos sobre o fruto do que João Batista fez na vida de Apolo, dos habitantes dos 12 lá de Éfeso. No entanto, a gente depois foi lá para a vida de João, e aí a gente fez aquela leitura, a gente teve que entender o texto. O que foi ali? Foi cognição, foi raciocínio. Raciocínio e cognição baseado no quê? Baseado na inspiração. Nós acreditamos, então, na espiritualidade, mas nós também usamos a nossa reflexão. Está claro até aí, irmãos? Tudo bem? Sim, sim, pastor. Nenhum problema? Nenhum problema, né? Tá tranquilo. Então tá tranquilo. Então eu vou parar a gravação aqui para a gente começar a última gravação, para a gente trabalhar nesse ponto e ir para a regra fundamental. Tá bom, meus irmãos? Peço um minuto aqui para vocês.